Graças a Deus, meus irmãos, deu um problemazinho aqui na nossa conexão, mas já estamos de volta, viu? Você que estava ligadinho aí conosco, volte a conectar, porque daqui a pouquinho nós estamos dando início à palavra de Deus nesta oportunidade, em nome de Jesus. Tanto poder que só nos dá, recebe só quem crê. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nas minhas mãos, pra repreender, o mundo fala, o céu enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz, quando ele manda. Se ele manda, estenda a mão, meu morto se levanta, é o Senhor dos impossíveis, vem agora. Meus olhos abrem as minhas mãos e nessa hora, o mundo vai ouvir a voz de Deus aqui, porque ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. A enfermidade vai sair. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir e mais um hino, mas eu aproveito a oportunidade para saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e pedir a permissão para adentrar ao seu lar, à sua casa, mais uma vez com uma palavra da parte de Deus para o seu elevo, para o nosso elevo espiritual. Dê o seu like, curta aí a nossa humilde live nesta oportunidade. Fique ligado conosco, porque eu sei que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta oportunidade. Já está conosco nesta oportunidade o pastor José Ivan, meu companheiro, um forte abraço. Deus lhe abençoe. Também o irmão Tony Carvalho, irmão Antônio Joaquim, Deus abençoe. A irmã Ruth Silva, Deus abençoe de uma forma toda especial. Também Leidiane Maria Cioli, Deus abençoe. Leidiane, permaneça conosco. A irmã Francisca Tereza, Deus abençoe, irmã Francisca Tereza, você e toda a sua família. A paz do Senhor. Que Deus continue lhe usando sempre para a glória de Deus. O irmão Idelfran, presbítero aqui da igreja, Deus abençoe. Irmão Idelfran, irmã Catiana, a paz do Senhor. Meus parabéns, irmã Catiana, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida, viu? Permaneça ligadinho conosco e Deus vai lhe abençoar de uma forma toda especial, em nome de Jesus. A irmã Leidiane, aleluia. Vamos, no final, Leidiane, fazer uma oração por todas as pessoas amigas que estão ligadas conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus, viu? Aleluia. Quando a gente entrega tudo ao Senhor, A irmã Gilvanda Fialho, Deus lhe abençoe também, viu? Irmão Macione Alencar, Deus abençoe, irmão Macione, você e toda a sua família, viu? Deus abençoe de uma forma especial. Aleluia, Deus. Deus abriu caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Começa a louvar.
Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar. E a tempestade ele só vai acalmar. Ele é Aleluia, Ele é Deus. Meus amados, nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico muito conhecido no meio do povo de Deus para a nossa reflexão desta noite. Eu quero ler no Salmo de número 1. É uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus, mas a palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus e ela não muda. Muda o sistema, muda de reino, muda de estações, muda tudo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aqui apenas uma xerox, e o salmista disse: a tua palavra para sempre permanece no céu. Aleluia. Então nós vamos ler o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Vou ler todo o Salmo para nossa meditação desta noite, e permaneça conosco, por favor, porque Deus tem uma palavra ao seu coração nesta oportunidade. Aleluia. A irmã Neuda Dias está conosco também. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Leôncio. Deus abençoe sua vida e rogo as orações dos santos por mim e por toda a minha família. Sem dúvida alguma, irmã Neuda, vamos estar orando por você. Também a irmã Ana Alzira, a irmã Aninha, e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Aninha também. E eu vou ler aqui esta passagem bíblica para a nossa meditação desta noite, que se encontra Salmo 1. A bendita expressão da gloriosa palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Segure esta palavra: e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A irmã Paula Alencar, Zaqueu Ribeiro também está conosco assistindo. Curve a sua cabeça e faça comigo esta rápida oração neste momento, para a glória do Senhor Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, meu Deus, por a oportunidade
e o privilégio santo que nos concede de lermos a tua santa e gloriosa palavra neste momento aqui, neste recinto, meu Senhor da glória, e peço a ti, ó Deus, encarecidamente, que estenda as tuas mãos abençoadora para abençoar a todas as pessoas que estão ligadas conosco através do Facebook, na internet, e também, ó Deus, através de outros meios de comunicação, ou que serão alcançados por esta palavra hoje, amanhã ou mais tarde, quando estiverem meditando nesta palavra. Pai, abençoa de uma forma toda especial, pois eu estou te pedindo em nome de Jesus, o teu santo Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, após a leitura desse texto bíblico, que é bem conhecido no meio do povo de Deus, eu quero mostrar para os nossos irmãos 5 passos para sermos abençoados, ou 5 passos para sermos prósperos. Depois, se o tempo nos permitir, estaremos mostrando também alguns passos ou 3 passos, porque muitos não prosperam. A nossa palavra hoje, se nós fôssemos dar um título, seria 5 passos para a prosperidade, 3 passos porque muitos não prosperam. Este é um assunto palpitante, muito importante na vida de todo ser humano, porque há um adágio popular que diz que ninguém é caranguejo, ninguém quer andar para trás. Todo mundo sonha em crescer, em prosperar ou ser próspero, ser abençoado. Afinal, a melhor coisa da vida é ser abençoado. Aleluia. E a Bíblia até diz, olha, esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor tenha misericórdia de ti. E eu digo, neste período de pandemia, muito angustiante, muito difícil, eu digo, o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia. Nós, meus amados e queridos irmãos, queremos, dentro de poucos instantes, mostrar aqui, primeiro, estes 5 passos para sermos prósperos ou abençoado, que dá no mesmo. O primeiro passo para a prosperidade, ou para sermos abençoados, eu chamo de perseverança. Perseverança é o primeiro passo para quem quer ser abençoado em qualquer área da sua vida. Mas nós que somos cristãos, que servimos ao Deus que é o dono da bênção, nós devemos meditar naquilo que a Bíblia chama de verdadeira prosperidade, que é viver bem, ter uma vida com Deus abençoada, muitas vezes até não tendo uma poupança avultada,
não tendo gado, como dizia Abacuque, não tenho gado no curral, não tenho ovelha na malhada, a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, aleluia, e não haja prosperidade. Ele dizia, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e confiarei no Senhor. Então, prosperidade não é só ter bens materiais. Tem pessoas que têm bens, mas ele não é próspero e ele não é feliz. Aleluia! Na última live que nós fizemos, nós mostramos dois passos à felicidade. Porém, neste eu quero mostrar 5 passos rumo à prosperidade. E diga-se de passagem que a marca registrada da igreja primitiva era a perseverança. Se você ler Atos, capítulo 2, e o versículo 42, você vai perceber que depois da pregação de Pedro, no seu primeiro discurso, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, e a Bíblia diz, e perseveravam. Agora, a perseverança, precisamos saber em que aqueles crentes, eles aceitavam a Jesus e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer palavra. Paulo até chegou a dizer que Deus deu apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, porque mais tarde a igreja de Éfeso estava sendo uma igreja ameninada, levada por todo o vento de doutrina, e Deus deu pastores, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres, para, ou tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para não sermos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. A igreja primitiva, ela tinha esta marca, perseverava na doutrina. É tanto que Paulo chegou a escrever aos Efésios dizendo que esta igreja ela está fundada, arraigada e edificada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Aleluia! Nosso companheiro, pastor Antônio Freitas de Melo, seja bem-vindo, meu companheiro. É uma honra ter o Senhor conosco aqui na nossa humilde live, viu? O irmão Francisco Pinheiro também, seja bem-vindo. Mas, voltando ao nosso assunto, observe, a marca registrada da igreja primitiva era a perseverança. E a Bíblia está dizendo que eles, Atos 2:42, perseveravam. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na oração. Terceiro, na comunhão e no partir do pão. A Bíblia diz, e em cada alma havia temor. Aleluia! E por isso muitos prodígios e sinais acontecia no meio do povo de Deus. Aleluia! E a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que se haviam de salvar. Então isto é indispensável a quem quer ser próspero e abençoado,
ele precisa ter perseverança. Por quê? Para que Deus abençoe, para que Deus faça eu e você prosperar, ele precisa de duas coisas: tempo e lugar. Não é da noite para o dia, ou de um dia para o outro, que nós vamos conseguir tudo nesta vida. Por quê? Às vezes a gente luta, trabalha, a gente estuda, às vezes 20 anos, por exemplo, e não consegue se formar. Aí às vezes nós aceitamos a Cristo e dentro de um mês, de um ano para o outro, você já quer saber de tudo. E acho que foi por isso que o apóstolo São Paulo ele disse: olha, aquele que pensa que sabe, ainda não sabe o que convém. Porque no alfabeto de Deus é diferente do alfabeto grego, português. O alfabeto grego, o português eu não entendo de grego, não quero falar difícil. Começa assim, A, B, D, C. Já no alfabeto de Jesus é diferente, é O, B, D, C. Então, para que nós sejamos abençoados, nós temos que ser obedientes, temos que aprender este alfabeto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, observem, eu falei que vou mostrar 5 passos para sermos prósperos, e vou mostrar 3 passos porque muitos não prosperam. A gente vê muitas pessoas sofridas e sofrendo e sem expectativa de uma prosperidade, porque ele está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que nós iremos ensinar nesta oportunidade. Então, primeiro passo, perseverança. Marca registrada da igreja primitiva: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Tem pessoas que não saem da igreja, mas ele não pode se aproximar de um outro irmão. E às vezes eu digo, eu não sei como é que esta pessoa quer entrar no céu se só existe uma porta de entrada. E aqui no mundo a gente vive um por um lado, outro por o outro, mas a coisa vai se afunilhando e nós vamos chegar na entrada. Será que nós vamos lá virar as costas e entrar os dois de uma vez, de costas um para o outro? Porque tem pessoas que dizem, eu não quero acordo com alguém nem para ir para o céu. E se não vai para o céu, vai para onde? Então é preciso perseverar na doutrina. Deus lhe chamou aqui, é aqui que você vai permanecer, é aqui que você tem que perseverar, vencer os obstáculos, as lutas, porque enquanto nós estivermos neste mundo real, nós temos que enfrentar obstáculos. Aleluia! Então nós temos que perseverar na doutrina, na comunhão e na oração. Aleluia! A Bíblia diz, e no partir do pão. Aleluia! Então nós devemos perseverar na oração. A Bíblia, o apóstolo São Paulo até escreveu, ó, perseverai na oração, velando nela com ações ou com ação de graças. Aleluia! Nós devemos perseverar. Salomão, ele disse em Eclesiastes, não te apresses em sair da presença dele. Então, primeiro passo, perseverança. O segundo passo, não andar no conselho dos ímpios. O que um ímpio tem para ensinar a um salvo? Se ele não conhece as Escrituras, se ele não tem o temor de Deus, se ele não é iluminado. Então, por isso o salmista disse, olha, bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o varão, o homem
que não anda no conselho dos ímpios, aleluia. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores, isto é, nem pare no caminho ou nos feitos dos pecadores, porque a Bíblia diz que aquilo que eles fazem às escuras ou às escondidas, até o dizer é vergonhoso. Então, se você quer ser abençoado, você tem que deixar de andar no caminho deles, tem que deixar de seguir os conselhos dele e, em terceiro lugar, se apegar com as escrituras sagradas, como o Senhor disse a Josué. Capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse, olha, não te aparta do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque então prudentemente te conduzirá por onde quer que andares e te fará prosperar. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo, olha, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nele de dia e de noite, é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água corrente. A Bíblia diz, cujas folhas não caem. E o profeta Jeremias, ele disse que ele não receia quando vem o calor, as tribulações, ele não está nem aí, estou junto ao ribeiro. A fonte de água viva é Jesus. E Jeremias disse que o povo de Deus fez duas maldades. Primeiro, abandonou ao Senhor e deixou a fonte das águas vivas para beber em cisternas rotas. Você nasceu aqui, está bebendo, se alimentando desta palavra, porque você vai procurar alimento, água em outros lugares que não contém as águas puras, real e cristalinas, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, este é o caminho para a prosperidade. Observem que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. E a Bíblia dizia, em cada alma havia temor. Por causa disso, muitos prodígios, sinais e maravilhas acontecia. E a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que se haviam de salvar. A irmã Maria Aparecida também está conosco. Aleluia. Ela diz, a paz do Senhor, pastor Leôncio. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, minha irmã. O irmão Antônio Pereira também, Deus abençoe. A irmã Neném Canuto, Deus lhe abençoe, lhe dê muita graça. Aleluia. Então, observem. 5 passos para sermos abençoados. Primeiro, perseverança. Segundo, não andar no conselho dos ímpios. Terceiro, não se deter no caminho dos pecadores. Quarto, não sentar na roda dos escarnecedores e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Deus disse para Josué que se ele quisesse ser próspero, ele não se apartasse daquele livro, aleluia, mas que meditasse nele de dia e de noite, aleluia, para que ele fosse conduzido por essa palavra e fosse
próspero em todo o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz, olha, aqueles que fazem assim é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Se o crente manter a sua comunhão com Deus e fizer isto que a palavra de Deus está mandando, a Bíblia diz que tudo que ele fizer prosperará. Você viu José? Ele procurou obedecer a palavra de Deus e até na cadeia ele prosperava. Tudo que ele colocava a mão era próspero porque Deus estava com ele, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Davi da mesma forma, e assim sucessivamente. E aí tem pessoas que dizem, pastor, mas por que eu não prospero? Olha, a Bíblia está em tudo quanto fizer. Tem pessoas que não faz nada e quer prosperar. Não tem como. Você tem que caçar um meio. Pedir a orientação de Deus e fazer alguma coisa. Deus não usa ninguém sem nada. Ele usou Moisés com uma vara na mão, usou Davi com uma pedra, com um seixo na mão, com uma funda, aleluia. Ele usou, meus amados irmãos, Moisés com um cajado, usou Dorca ou Lídia com uma agulha, aleluia. E a gente não pode se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Pode dizer, mas eu não tenho nada. Se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda e colocar nas mãos do Senhor, Deus pode multiplicar e você vai crescer e se tornar um gigante espiritual nas mãos do Senhor, porque você apresentou aquilo que você tinha nas mãos do nosso Senhor. Aleluia. Agora, por que muitos não prosperam? Aleluia. Primeiro, por causa da brutalidade. Incrível, mas é a Bíblia que está dizendo. Jesus, ele disse em Mateus 11:29, assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas a brutalidade tem atrapalhado muita gente. Primeiro, porque muitos não prosperam. A brutalidade. Se você ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, e o versículo de número 21, você vai ver a palavra de Deus dizendo, porque os pastores, aqui o profeta, inspirado por Deus, ele pegou pesado conosco, que estamos na frente do rebanho. Porque os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor, por isso não prosperam. Aleluia. Observem como é sério. Os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prospera, e todos seus gados se espalham.
Quando a gente deixa de buscar a Deus, de orar, aleluia, aí aqui está mostrando que o rebanho se espalha. E você pode fazer o que quiser, não segura, porque quem segura, quem convence, é o Espírito Santo, através da palavra que você ministra, porque nós fomos chamados para alimentar o rebanho, dando pastos verdejantes, e já dizia o pastor Raimundo de Oliveira, de saudosa memória, que não adianta nós colocar uma lente verde no óculo da ovelha para que ela pense que é pastos verdejantes, porque a ovelha sabe o sabor do pasto, ele sabe quando é pastos verdejantes e quando é palha seca. Então é preciso nós entrarmos na despensa de Deus, perguntar qual alimento nós vamos distribuir para o rebanho e ele vai se alimentar. E deixa eu lhe dizer aqui um segredo, olha, cerca não segura a ovelha. Aleluia, porque vai aparecer um bode, uma ovelha roceira, e ele vai quebrar a cerca, o arame, e ele vai embora. Agora, quem segura o rebanho é o pasto. Eu lembro, pastor Luiz Pereira de Souza, de saudosa memória, ele nos ensinando a palavra de Deus, e ele contava os exemplos e dizendo, olha irmão, tem pessoas que quando o rebanho começa a se espalhar, ele começa a bater. Às vezes a ovelha não está satisfeita, não produz, não dá o leite, e ele começa a bater. E ele disse que ia passando e tinha um irmão tentando tirar o leite de uma cabra ou de uma ovelha, e ele botava a perna na curva da perna dele assim, e batia no peito da cabra para ela soltar o leite, e ele olhou, rapaz, não faça isso não, não bata não. E ele disse, não, é para ela soltar o leite. E ele disse, não, não é assim não, para ela soltar o leite você tem que dar ração. Alimente a ela. E você vai ver ela ficar no aprisco, unida com as outras e soltando o leite. Mas você foi levantado, nós fomos chamados para dar o alimento no tempo certo, alimento adequado, para que a ovelha se alimente de forma correta. Tem muita gente empanzinada por aí afora, porque eles estão comendo comida vencida, comida envenenada, comida ultrapassada, porque não foi preparada direitinho, aleluia, no momento certo. E aí a pessoa, às vezes, pensa que está crescendo, mas quando a pessoa está empanzinada, ele cresce o bucho, afina as pernas e fica com a cabeça grande. Ele pensa que cresceu, mas ele está empanzinado. É como aquele menino que foi dormir e ele tinha um sonho de crescer. Quando ele se mexendo na cama, aí ele, sem querer, se atravessou na cama, ficou com as pernas empenduradas. Quando ele acordou, mamãe, eu já cresci aqui a alguns metros, olha, a cama não me cabe mais. Aí a mãe chega e diz para ele, não, meu filho, você não cresceu não, você está todo atravessado. Você está me entendendo? Tem pessoas que não crescem, que não prosperam,
aí fica todo atravessado e pensando que é grande. Você pode ser comprido, mas grande é Deus. Aleluia! É preciso entender esse detalhe, olha, porque os pastores se embruteceram e não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalham, porque não buscaram ao Senhor. É preciso buscar a Deus. A obra é dele, a igreja é dele, o rebanho é dele. E nós temos que cuidar com muito carinho, porque um dia ele vai nos pedir conta deste rebanho. Não podemos esquecer o altar da oração, da meditação. Medita de dia e de noite. Busca a palavra, porque nós podemos até estar pecando diante de Deus. Se você ler 1 Samuel 12, 23, você vai entender que até deixar de orar por o rebanho é um pecado. Samuel disse assim, olha, quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Aleluia! Não, mas eu agora já tenho um anel no dedo. Eu já sou formado. Eu tenho vários diplomas. Eu fiz pós-doutorado. Tudo isso é bom, é importante, mas não esqueça a comunhão com Deus, perseverança na oração, na doutrina. Aleluia! Quando Paulo dizia assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem. Ele estava dizendo, olha, você não pode só pregar para os outros e não procurar viver. É viver pregando e pregar vivendo. Aleluia! Prega o que vive, vive o que prega, para que você seja próspero e abençoado. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, olha, aleluia, porque os pastores se embruteceram e não buscam ao Senhor, por isso não prosperam. E o rebanho se espalha, mas nós devemos, aleluia, perseverar na oração. Eu quero dizer para os irmãos que não é difícil Deus abençoar um servo seu. É muito simples. Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono do poder, a terra, a sua plenitude e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. E ele dá a quem ele quer. Agora, um dos passos para a prosperidade chama-se maturidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, se não me foge a memória, no capítulo 4, ele diz, em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Isto é, enquanto ele não adquirir a verdadeira maturidade, Deus não entrega nas suas mãos a sua bênção, porque ele vai estragar, pode jogar no mato e assim sucessivamente. Então Deus é muito fácil ele abençoar o crente. Agora sabe o que é difícil? É ele saber administrar a bênção de Deus. Isto é uma realidade. Aleluia. A Bíblia chega a dizer em Provérbios, capítulo 30, o versículo 21, se não me foge a memória, que são 3 coisas que Deus aborrece e a quarta ele não suporta. Primeiro é
o servo quando reina, o tolo quando se farta de pão, a mulher desdenhada quando se casa e a serva quando se torna herdeira do seu senhor. Isto Deus abomina. Olha, irmãos, tem pessoas que nascem com a gente, se cria, convive, depois ele adquire uma posição de destaque. A Bíblia até diz que o homem é provado por o louvor que recebe. Daqui a pouco ele não lhe conhece mais, ele lhe vê em um lugar, ele se esconde para não falar com você. Por quê? Porque ele deixou aquilo subir para a cabeça. É o servo quando passa a reinar. Ele já se torna grande e importante, e aí Zacarias diz que não é pecado a gente crescer. Pior é esquecer o dia das coisas pequenas. Quem é pequeno hoje pode crescer amanhã. E mesmo diante de Deus é o seguinte, ele disse que dos nascidos de mulher, nenhum aqui é maior do que João Batista. E no reino de Deus, o menor ainda será maior do que João Batista. Então, João Batista, se você observar a vida dele, ele não tinha uma casa boa, não tinha um carro bom, não tinha poupança, não construiu, não fez, não aconteceu. Ele era apenas uma voz, mas a Bíblia diz que aqui, dos nascidos de mulher, ele é o maior, porque no reino de Deus é diferente. Lá fora quem tem, quem é o maior. Aqui no reino de Deus é diferente. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor, tem que ser servo de todos. E é difícil administrar, porque tem pessoas que começam humildezinho, mas quando ele chega lá, aí ele faz como Jesurum. A Bíblia fala em Deuteronômio de um certo homem chamado Jesurum, que engordou e deu coices. Ele começa a dar coice nos seus senhores, no seu patrão, no seu pastor, e aí por diante. Então nós precisamos ter cuidado. Quanto mais Deus nos abençoa, mais humilde a gente deve ser. Andar de joelho, baixinho, na presença de Deus, porque diante de Deus não tem ninguém grande. A Bíblia diz que ele encerrou todos debaixo do pecado para que ninguém tenha o direito de se gloriar. Ninguém é tão leigo que não possa ensinar, e ninguém é tão sábio que não precise aprender alguma coisa. Às vezes se sabe numa área, mas não sabe na outra. Cada um tem a sua capacidade, os seus dons e talentos dados por Deus, mas o que Pedro orienta, 1 Pedro 4:10, ele diz, olha, cada um administra aos outros o dom como recebeu de Deus. Aquele que fala, fale como se estivesse entregando os oráculos de Deus. Aquele que administra segundo a força que Deus dá, para que em tudo Jesus seja glorificado Deus seja glorificado por intermédio de Jesus, a quem pertence a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então nós precisamos ter este cuidado. Olha, irmãos, não é difícil Deus abençoar. Agora, difícil é administrar, você permanecer naquele padrão de humildade, de simplicidade. Eu acho lindo, tem companheiros que a gente conhece, ele cresceu, ele estudou, ele se formou, ele fez pós-doutorados, ele assumiu uma posição de destaque, glória a Deus por isso, mas ele continua servo. Ele continua humilde, ele continua reconhecendo a honra, a glória, o poder pertence a ele. Isaías 42:8, ele diz, a minha honra não dou a outrem, e nem reparto a minha glória com as imagens de escultura. A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Já estamos, por causa do tempo, chegando para os instantes finais da nossa humilde live nesta oportunidade, mas
eu quero mostrar, fazer adentrar ao cenário da nossa humilde palavra nesta noite, um homem que cresceu muito e morreu leproso porque ele deixou o seu coração se exaltar. Olha, irmão, as coisas que abominam a Deus é o servo quando passa a reinar, o tolo quando se farta de pão. Não sei se vocês já observaram, tem pessoas que ele não pode arrumar o que comer, que ele pensa que é dono do mundo. Não respeita os mais velhos, não respeita as autoridades, não respeita os seus senhores, não respeita ninguém. Ele é aquele juízo que disse: eu não temo a Deus e nem aos homens, isto é, eu sou o dono do mundo, eu faço como eu quero. Cuidado. Deus, aleluia, não se deixa escarnecer. O que o homem planta, isso ele colhe. E na hora de plantar, nós temos o privilégio, o direito de escolher a semente. Agora, na hora da colheita, você não pode escolher. Você só colhe aquilo que você planta. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso, enquanto é tempo, Paulo diz, façamos o bem, para que ao seu tempo ceifaremos. Aleluia. Você é quem marca como é que você quer o seu futuro. Quer ser abençoado, quer ter uma vida saudável, feliz, na presença de Deus, procure fazer o bem enquanto é tempo, aleluia, e Deus vai lhe recompensar. Mas eu acredito que os irmãos conhecem a história do rei Uzias. Uzias era tio do profeta Isaías, segundo a história, e a palavra de Deus mostra que quando o seu pai morreu, Joás, e Amazias era o sacerdote da época, se não me foge a memória, mas Uzias, ele assumiu o reinado com 16 anos, 16, 17 anos, aleluia, e a Bíblia diz que ele começou a reinar, aleluia, quando ele tinha 55 anos, ou seja, reinou 55 anos em Jerusalém, aleluia, e a palavra de Deus mostra que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou conforme andou seu pai, fazendo o que era reto, só que o seu pai enveredou-se por outro caminho, Amazias tornou-se idólatra, invocou os deuses daquelas nações e por isso ele morreu. E aí trouxeram o rei Uzias e colocaram o reinado aos 16 anos. Ele reinou 55 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 26, e o versículo 8, diz que o seu renome foi espalhado por muitos lugares. Uzias cresceu, diz que ele edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos foram fortificados, também edificou torres no deserto, muito gado nos vales, aleluia. Ele tinha campinas, lavradores, vinhateiros, montes e campos férteis, era amigo da agricultura, diz a palavra de Deus. Que Uzias, ele tinha um exército destro nas armas, que saíam à guerra com tropas segundo o número de, aleluia, segundo a lista feita por mão de Jeziel, chanceler
de Maaziel, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um príncipe do rei. Todo o número dos chefes dos pais e varões valentes eram de 7.600 soldados preparados, destros para a guerra. Aleluia. Então ele preparou todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos, até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro. Estiveram nas torres e nos cantos para atirar em flecha, e grandes pedras voou, e a sua fama, aleluia, voou até muito longe, desceu até o Egito, diz a palavra de Deus, e ele se tornou muito forte. Aí é que eu digo, olha, ele foi criança, cresceu, enriqueceu, se tornou-se um baluarte. E a sua fama espalhou, foi muito longe. Então, quando a fama cresce, o seu nome se espalha, aí que está o perigo, porque muitos não sabem perseverar naquela humildade. Aleluia. Observe o versículo 15, diz assim, ó, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro. Aleluia. Para atirar em flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aleluia! Enquanto ele não tinha esta fama, ele era humilde. Ele era uma criança, 16 anos. Aleluia! Mas quando você observa, segundo as Crônicas 26, versículo 16, diz assim, olha, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Aí que mora o perigo. Quando a pessoa cresce, se torna grande e pensa que é dono do mundo. A sua fama se espalhou, foi muito longe, aleluia, e ele agora, não, eu mando aqui, eu faço e desfaço. Quem aqui é maior do que eu? Aleluia. Mas a gente precisa entender, você não foi chamado para isso. Fique no seu lugar. Tem um adágio popular que diz que cada macaco no seu galho. Devemos conhecer o nosso lugar. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. Aquele ofício não era para ele. Aleluia. Então o que ele fez? Entrou no altar para oferecer incenso sem ter aquele direito. Seu coração se exaltou quando ele se tornou forte, cresceu. Aleluia. E a Bíblia diz que os sacerdotes fizeram uma reunião, arrumaram 80 sacerdotes e disse, olha, você não pode entrar aqui. Aqui não é ofício para você. Em outras palavras, reconheça o seu lugar. Você não pode entrar na área que não lhe pertence. Como é que você foi chamado para uma coisa e quer tomar o lugar do outro? Faça o seu. Ocupe o seu lugar. Fique na dispensação da graça para que você seja próspero e abençoado. E quando Deus lhe abençoar, não deixe subir para a cabeça, porque uma das coisas que Deus não gosta é o servo quando passa a reinar.
porque ele deixa subir para a cabeça. Ou então o tolo, quando se farta de pão. O meu pai dizia assim, olha, barriga cheia não é fartura. É preciso ter cuidado, saber se comportar. Então, a mulher desdenhada quando se casa, Deus também não gosta. Aleluia, porque ela pensa que é dona do mundo. E a serva quando passa a reinar. Então, o rei Uzias entrou, eu vou fazer o sacrifício, vou oferecer incenso. Eu sou rei, eu posso. Eu sou grande, eu tenho autoridade. Pois entre. Faça sem a permissão de Deus. Não respeite o seu superior. Não respeite o seu pastor, o seu líder, e verás que em breve começa a desfinhar. O rei entrou, os sacerdotes disseram, você não pode entrar aqui, você não pode fazer isso, aqui não é para você. E ele insistiu e foi fazer. Quando ele começou a fazer, ele passou a mão na testa e instantaneamente ele sentiu que estava leproso. Oh, meus amados irmãos, aleluia. Se você ler o versículo de número 21, eu vou ler aqui para você na minha Bíblia, que diz assim, ó. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo na casa do rei, julgando ao povo da terra. Ó, meus amados, eu disse que não é difícil Deus abençoar. Difícil é você administrar a bênção de Deus. Você começar, a gente vê nas cartas, as igrejas da Ásia, igrejas que Deus disse, olha, só tem uma coisa contra ti, porque tu deixou o primeiro amor. Em outras palavras, você não é mais aquela pessoa que você era. Você não é mais aquele crente de oração, aquele crente dedicado, aquele crente que buscava. Cuidado para que você não seja leproso, para que você não se torne leproso. Morrer excluído da casa e da presença de Deus. Aquele homem que cresceu tanto, que a sua fama se espalhou por o mundo inteiro, desceu até o Egito, fez obra de engenharia, era amigo da agricultura, cavou poços, cresceu, se tornou o homem, como diz, era o cara, é o homem mais famoso da época. Aleluia! Mas ele entrou numa área que não era atribuição sua. Aleluia! Reconheça ou reconheçamos o nosso lugar. Aleluia! Veja aonde você está entrando, para que você foi chamado, o que você está fazendo, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. A Bíblia diz que ele insistiu, mesmo os sacerdotes dizendo, você não pode fazer isso, ele entrou, tornou-se leproso, morreu no leprosário, isolado e excluído da casa de Deus, porque ele desobedeceu ao Senhor. Aleluia! Tem pessoas que Deus não deixa prosperar exatamente por isso, porque se ele crescer, ele bota as unhas de fora. Você já viu aquelas pessoas que, às vezes, como eu falei, nasce com você, se cria com você, depois ele arruma uma posição de destaque
E aí ele não quer mais nem lhe ver de longe e você diz, como fulano de tal mudou? Não é que ele mudou, não. Simplesmente, ele não tinha a condição de mostrar, de apresentar quem ele era. Mas agora sim, ele adquiriu a condição e ele está mostrando aquilo que realmente está dentro dele. Ó, meus amados, como é lindo! Você vê aquelas pessoas que quanto mais Deus lhe abençoa, mais humilde ele se torna. Por quê? Porque ele aprendeu de Jesus. Aleluia! Paulo tinha tanta experiência que os irmãos sabem. Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus, eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu dou graças a Deus que trabalhei mais do que todos vós. Mas quando ele sentiu o peso, ele disse, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Depois ele diz, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, eu me considero como um abortivo. Ele reconheceu, ele cresceu, ele viu Deus dizendo, olha Paulo, eu te dei um espinho na tua carne, um emissário de Satanás para te esbofetear, para que tu não venha se exaltar. Aleluia. E a Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes para que Deus repreendesse aquele problema, e Deus não o repreendeu, simplesmente respondeu, a minha graça te basta. Graça é o favor imerecível. Graça é atributo de Deus. Graça Deus só dá aos humildes. Ele resiste aos soberbos. Portanto, aleluia, tomemos o exemplo de Cristo. Ele padeceu. Quando ele padecia, não ameaçava, e quando ele era injuriado, não injuriava, mas aquilo. A palavra de Deus diz que ele fez tudo isso para que nós sigamos as suas pisadas. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E Paulo diz, olha irmãos, nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e achado-se na forma de homem, se humilhou até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Todos os nomes, todos os vultos da história estão abaixo do nome de Jesus. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Ele sim é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é perfeito, completo, 100% homem aqui nesta terra e 100% Deus. Como Deus, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Agora, como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Aleluia! Jesus é Deus. E Paulo diz, nós estamos em Jesus, seu Filho. Este sim é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, João que disse isso. Meus prezados irmãos, meus amigos, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração aquilo que eu não pude falar esta noite. O tempo já se esgotou, nós já estamos com 1 hora, incluindo os louvores, e queremos ficar por aqui. Mas eu quero fazer uma oração por você que perseverou conosco até este momento, em nome de Jesus. Aleluia! Oramos ao Senhor, Altíssimo e Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra,
Eu quero neste momento, ó Deus, te agradecer por a inspiração, por a palavra que tu tem nos concedido. Agora, ó Deus, fala profundamente em cada coração. Olha para os enfermos, olha para os necessitados, os que estão nos leitos de hospitais. Levanta os caídos, chama os desviados, repreende, Senhor, este vírus, esta pandemia que vem assolando o planeta Terra, nosso Piauí e o nosso município, nosso Brasil. Tenha de misericórdia, estende as tuas mãos de poder. Eu sei, ó Deus, que nas tuas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Portanto, abençoa de uma forma toda especial a todas as pessoas que estão sendo alcançadas pela tua palavra, através da nossa humilde voz nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer também, aleluia, a irmã Isabel Souza, que ela diz: a paz do Senhor, pastor Leôncio e família, peço oração. Deus abençoe minha irmã. O irmão Olavo Cipriano também. Deus abençoe, Olavo. Prazer, viu? Estar você conosco aqui na nossa live. É um prazer. Também Geni diz: boa noite, pastor, na paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe, Geni, também. Aleluia. Também a irmã Francisca Costa. Deus abençoe, irmã Francisca. É um prazer ter vocês conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O irmão James também, Deus abençoe. O irmão Donério, a irmã Maria Soares. Aleluia. Daiane Sá, Deus abençoe também. Louvado seja o nome do Senhor. Édio Silva, Deus abençoe de uma forma especial. Ele diz: a paz do Senhor Jesus. Eu acho é bom ser crente. Eu também acho, meu querido, crente em Jesus. Aleluia. Irmão Antônio Freitas, ele diz: é verdade. Um abração, meu companheiro. É uma honra ter o Senhor conosco. A irmã Dejane Sá, aleluia. Aqui também o pescador Helry Almeida. Deus abençoe, irmão Helry. Muito feliz por ter você conosco aqui na nossa live. Ele diz: é o evangelista pescador Helry Almeida, Campo Brejo, em Altos, Piauí. Deus lhe abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O irmão Antônio Pereira também está conosco. Aleluia. A irmã Maria Aparecida Lima. O irmão Antônio de Freitas. Aleluia. É uma honra ter todos vocês conosco aqui na nossa humilde live também. Aleluia. A irmã Zilaide Araújo, Deus abençoe, irmã Zila. Também a irmã Geni, Deus lhe abençoe. Francisca Costa, também Deus abençoe. Leidiane Maria Cioli está assistindo, Deus abençoe, minha amiga. Também Albenize Saraiva, Deus abençoe, Albenize. A irmã Isabel Souza, Cícera Maria de Souza, também Deus abençoe, irmã Cícera, aleluia. Também Ana Alzira, o irmão Donério, Nice Santos também, Deus abençoe, irmã Nice. Graça Leal, lá em São Paulo, Deus abençoe a irmã Graça, a irmã novinha, viu? Abraço, Deus abençoe você e toda a sua família. Rosineide Alencar, Deus abençoe vocês também, aleluia. E se ficou alguém que nós não percebemos aqui ou não vimos aqui, que Deus abençoe a vocês, viu? Deus dê saúde, graça, felicidade nesta pandemia, para que nós possamos atravessar
em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, até a próxima oportunidade, querendo Deus, viu? Vamos concluir aqui em nome do Senhor Jesus.